Então, vamos dar início aqui? Já entrou um pessoalzinho aí já. Já vou começar, boa noite. E eu vou iniciar aqui, então, no capítulo 11, tá? O capítulo 11, ele fala sobre orando para compreender a liberdade no louvor. Eu escolhi o versículo por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Vou colocar bem aqui de pertinho para vocês verem. Tá? Então, dentre os versículos que a autora coloca no final do capítulo, eu escolhi esse daqui. Tá bom? Então, no capítulo 11, ele fala sobre o louvor. O nosso louvor, a nossa adoração direcionada a Deus. Louvar nem sempre, né, é a nossa primeira reação diante das situações do dia a dia, principalmente nas situações difíceis, né? A gente costuma louvar e adorar mais quando tá tudo bem, quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz. Quando a gente tá triste, desesperado, preocupado, dificilmente a gente coloca algum louvor. Ou a gente coloca aqueles louvores de socorro, né? De lamento. Mas adoração, gratidão, alegria, geralmente é mais quando a gente tá bem, né? Mas aqui a autora diz que a gente deve adorar e louvar a Deus em todo o tempo, inclusive nos momentos que são mais difíceis. Outro dia eu consegui colocar isso à prova. No momento eu tava muito irritada, muito nervosa, muito irada, e eu peguei e comecei a louvar. E eu tava junto com as minhas duas filhas e tava muito nervosa. Aí eu comecei a louvar, elas começaram a louvar junto comigo. E aí eu fui acalmando, fui ficando mais tranquila, fui respirando fundo e consegui vencer aquele momento que tava muito difícil pra mim. E aí eu comecei a ver, caramba, dá certo mesmo isso que foi depois de ler esse capítulo. Eu falei, dá certo mesmo que essa autora falou. Por quê? Porque desvia o foco do momento que você está ali passando por uma situação e volta para o Senhor. Então você tira a mente daquela situação e leva até Deus. Então o Senhor transforma aquele sentimento de desespero, de irritação, de ira, qualquer que seja aquele sentimento, né, em algo que te traga paz, que te tranquilize, que te ajude a respirar fundo e seguir. Então, realmente, o louvor, ele é muito importante em todo o tempo, não só como gratidão, adoração ao Senhor, mas também nos momentos difíceis, quando a nossa carne não consegue mais prosseguir. Então, a gente precisa adorar a Deus, e louvar e adorar nos liberta, tirando o nosso pensamento de nós mesmos e transfere para o Senhor. Aí nos ajuda a encontrar o nosso caminho quando a gente não sabe quando dar o próximo passo. Então, sendo nesses momentos que a gente está de desespero ou nos momentos que a gente não sabe mais o que fazer, Senhor, não sei que caminho seguir, não sei o que eu faço, estou indecisa. Então, é louvar e adorar a Deus para que Ele vá nos dando uma direção. A gente precisa ser livre para louvar, independente das circunstâncias. Podemos louvar louvores que a gente já conhece, né? Que a gente já está acostumado a ouvir, aí no YouTube que a gente escuta tanto na nossa igreja. Ou a gente pode nós mesmos, né? Adorar a Deus, entoar um salmo, né? Para o Senhor. Sendo de gratidão ou sendo num processo de libertação de nós mesmos. Depois no capítulo 12... fala orando para a libertação dos pecados não confessados. E aí eu escolhi o Salmo 32, versículo 1, que fala, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Então, pecado não confessado é aquele pecado que ou a gente não assume, né, não se arrepende, ou é algum pecado que a gente não lembra, né, que tá ali escondido, e que a gente acaba não lembrando que cometeu. Só que ele acaba atrasando a nossa vida, né? Ele acaba impedindo que o Senhor, ele nos abençoe mais por causa desse pecado, pela falta de arrependimento, né? Pela falta de reconhecimento que a gente errou. Então, o pecado não confessado, ele pode afetar toda a nossa vida. Muitas vezes nós não reconhecemos isso. Às vezes achamos que Deus virou as costas para nós, mas na verdade é que as nossas ações
nos separam de Deus. Toda vez que a gente peca, né, a gente se afasta de Deus. Enquanto mais a gente não confessa e mais a gente peca, mais a gente vai se afastando, mais a gente vai se esfriando e mais a gente vai se afastando de Deus. Então a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, de maneira que o pecado seja um tropeço, né? A gente tem que fazer o máximo que a gente pode, o melhor que a gente pode para não pecar. Mas a gente sabe que a gente vai tropeçar e vai cair porque nós somos mesmo falhos e pecadores. Então, nesse momento que a gente cair, que a gente pecar, que a gente reconheça, que a gente se arrependa e confesse diante de Deus. Por isso é importante a gente, nas nossas orações, confessar todos os dias, né? Aqueles pecados que a gente se lembrar que a gente fez, que a gente sentiu arrependimento, às vezes até na hora, né? A gente acaba de fazer e já se arrepende. Nossa, por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui agir dessa forma? E a gente já se arrepende de imediato, né? Então, nessa hora que vem aquele arrependimento de imediato, é a hora que a gente já pode confessar. Falar, Senhor, me perdoe, eu não devia ter feito isso, já me arrependi, me perdoe. Ali a gente já pode confessar, não precisa nem esperar o nosso momento que a gente for orar para estar confessando. Na hora que vier aquele arrependimento no coração, aquele sentimento de culpa, para que eu fiz isso? A gente já confessa e o Senhor já vai nos perdoar, né? Quando o pecado não é confessado, ele começa a se desenvolver sutilmente, vai se estendendo ao redor de nós como um emaranhado, assim, ele vai nos envolvendo, até a gente ficar paralisado. Ou seja, a gente não anda, a gente não vai para frente, a gente fica parado no mesmo lugar. E quando o pecado deixa de ser confessado, ele faz uma parede entre nós e Deus, né? Ele bloqueia orações, ele dificulta as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mesmo que o pecado possa ter cessado. Por exemplo, você não faz mais aquilo, mas você não se arrependeu, você não se confessou, você não disse para o Senhor, me arrependi. Então, às vezes, tem coisas lá do passado, lá bem na nossa adolescência, na nossa infância, alguma coisa que a gente tenha feito, que a gente tinha consciência, né? Porque nem sempre na nossa infância a gente tem consciência que às vezes está fazendo alguma coisa errada. As crianças são inocentes, mas desde o momento em que você começa a ter consciência de que aquilo que você fez era errado, você tem que confessar, né? Se arrepender e confessar. Porque também confessar sem se arrepender não adianta. Então, pedir para que Deus dê o arrependimento no nosso coração, através do Espírito Santo, que Ele venha colocar no nosso coração um arrependimento quando a gente não sente, quando a gente confessa, mas não sente que se arrependeu, né? Naquele remorso ali, naquele sentimento de culpa no coração e vontade de não fazer mais. Ou quando a gente só fala da boca para fora e continua repetindo, né? Então tem essa diferença. Toda vez que a gente confessa e está arrependido, mesmo que a gente vá cair de novo, mas o Senhor sabe que a gente realmente está arrependido. No nosso coração ele vê, né? É diferente de quando a gente está falando só da boca para fora. Então, acaba atrapalhando um pouco a direção, né? Da gente prosseguir para o nosso futuro, receber as bênçãos de Deus na nossa vida. É verdade que a gente pode ter alguns momentos que a gente se sente culpado, né? Por coisa que a gente já fez. Mas não precisamos ficar nos torturando eternamente pela mesma coisa. A partir do momento que você confessou, que você se arrependeu, é ponto final. O Senhor já te perdoou, segue em frente, tá? Mas você tem que ter esse arrependimento e falar, né? E se abrir para o Senhor. Para a confissão funcionar, né? Tem que ter esse arrependimento junto com a confissão. Senão você vai estar só pedindo desculpas para Deus. Você não vai estar confessando o seu erro, né? Vai ter só pedindo desculpa e vai continuar e agir com a mesma intenção, da mesma maneira. Confessar é se arrepender. Significa reconhecer a nossa culpa e sentir muito e não querer mais fazer isso novamente. Então, todo pecado ele precisa ser confessado e gerar arrependimento, a fim de que a gente possa ser livre da escravidão do pecado, mesmo que venhamos a nos sentir mal ou não com isso. E que a gente reconheça que é pecado ou não. Mesmo que a gente ache assim, será que eu fiz errado ou não? Mas se no seu coração você se sente mal por aquilo, então você confessa, gente. Fala assim, Senhor, eu não sei se o que eu fiz era errado. Não sei se o que eu fiz é pecado. Mas se eu tô me sentindo mal com isso, o Senhor me perdoe. Porque eu tô sentindo mal com isso. Então, mesmo que você tenha a certeza ou não, confesse, né? Exponha para Deus aquilo que está no seu coração. Agora, mesmo que a gente confesse, que a gente sinta arrependimento, isso não quer dizer que a gente não vai fazer de novo, né?
às vezes, mesmo que a gente pretenda não fazer de novo, às vezes a gente acaba caindo novamente. Então, o pecado tem que ser confessado constantemente, né? Todos os dias a gente tem que pedir perdão a Deus, se arrepender, recomeçar e tentar de novo, não desistir, e assim, né? E vivendo um dia de cada vez. Depois, no dia 13, que foi o capítulo 13, a gente viu sobre orando para perdoar a si mesmo, a Deus e aos outros. Então, a gente primeiro confessa, né? Então, quando a gente confessa, a gente tem que perdoar a nós mesmos, certo? Se Deus nos perdoou, a gente também tem que nos perdoar. E aí, seguir em frente, acabou. Então, aqui, no capítulo 13, ele fala que a gente tem que perdoar a nós mesmos, perdoar a Deus e aos outros. Eu escolhi esse versículo aqui, que é Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Então aqui a gente sabe que quando a gente for orar, a gente tem que liberar perdão, né? Para que as nossas orações sejam respondidas e para que assim Deus também continue nos perdoando. Por que a gente deve perdoar as outras pessoas? Porque antes da gente perdoar, Deus já nos perdoou. Se a gente entende que toda vez que a gente pede perdão para Deus, que a gente confessa um pecado, o Senhor nos perdoa, então quem somos nós para não perdoar as outras pessoas? Cada um tem as suas situações de vida, cada um tem, né, as suas desilusões, as suas ofensas, muitas histórias. Cada um tem as suas justificativas, mas a gente tem que olhar para o Senhor e não para a situação, e não para a pessoa. Porque quem sai mal na história não é nem a outra pessoa que fez mal para você. Quem sai mal na história é a gente mesmo. Porque a gente não liberou perdão, quem vai sofrer somos nós mesmos. Porque isso vai impedir que Deus continue, né, agindo na nossa vida, nos perdoando, nos abençoando. A gente vai se tornar pessoas amarguradas, que ninguém quer ficar perto, que só sabe falar mal dos outros e reclamar, sabe? Então, só faz mal pra gente mesmo. Então, por isso que é importante a gente ler, quando a gente se sente assim muito mal, por algo que alguém fez pra gente, magoado, ferido, sabe? Por algo que alguém falou, ou por algo que alguém fez contra nós, a gente tem que orar versículos que falam sobre perdão. Vocês não têm noção, isso já aconteceu também comigo uma vez. Tava muito, muito chateada, muito triste, muito magoada. E eu peguei versículos todos que falavam sobre perdão. Alguns que estavam naquele livro Oração Fervente, né, que a gente leu. E outros também que eu vi na parte que tem sugestões de versículos na minha Bíblia. E eu fui lendo e fui orando aqueles versículos. E aquilo foi tirando a minha tristeza e a minha amargura naquele momento. Então, eu consegui liberar perdão. Então, é importante que a gente veja o quanto o Senhor é misericordioso conosco. Não importa quantas vezes a gente cai e erra, o Senhor sempre vai nos perdoar quando a gente se arrepender, né? O Senhor sempre vai nos perdoar. Então, quem somos nós que somos, né, tão pecadores como qualquer outra pessoa? Por que a gente não pode perdoar? Então, aqui nesse capítulo fala que a gente não deve nem deixar de perdoar, quanto também julgar, tá? Então, aqui também fala que a gente não deve julgar os outros. Ah, fulano fez isso porque ele é assim. Ciclano fez aquilo. Nossa, você viu? Nossa, tá sabendo o que fulano fez? Então, quando a gente tá julgando o pecado do outro, a gente não pode, porque nós também somos pecadores. E na palavra diz que assim como nós julgamos, nós seremos julgados. Né? Com a mesma medida que medires, serás medidos. Então, olha o peso que tem da nossa palavra quando a gente está julgando os outros. Porque vai cair sobre nós mesmos. Então, tanto com relação ao perdão, que a gente vai estar fazendo mal pra gente, porque a gente vai estar impedindo Deus de agir na vida da gente, né? E também quanto julgar, o falar, né? O fofocar do outro, dos pecados do outro, porque nós também somos pecadores. Então, o único que é capaz de julgar é Deus. Então, teve uma vez também, no meu trabalho, tem certas pessoas que são muito difíceis de lidar. Lidar com o ser humano é difícil. Então, por mais que você faça tudo para agradar a pessoa, eu procuro tratar todo mundo bem, com carinho, com amor, mas tem pessoas que, nossa, são difíceis até de você conversar, né? Tem pessoas que são fechadas, que não se abrem, tem pessoas que são azedas, que você já pergunta, tá tudo bem? Já fala que não tá bem. Já começa assim, não, tá tudo ruim. Oh, meu Deus do céu. E aí eu tenho que atender a pessoa, né?
né, pra quem não sabe que eu sou dentista. Então, eu trato todo mundo com carinho e respeito. Aí quando eu falo, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Como é que passou? E a pessoa já chega falando, não, não tá tudo ruim, tá tudo mal, não tá nada mais ou menos, mais pra menos pra mais. É difícil. E aí eu não posso falar mal da pessoa. Eu não posso, eu tava comentando com a minha secretária. Eu não posso falar mal dessa pessoa porque eu conheço a história de vida dela. Então, muitas vezes os pacientes falam, né? Eles desabafam os problemas deles. Então, às vezes são outros que indicaram aquela pessoa. E aí eu vou comentar, nossa, você me indicou fulano, mas que pessoa difícil. E aí aquela pessoa que me indicou, conta a vida dela. Ah, mas você sabe o que aconteceu? Ah, aconteceu isso na vida dela. E aí você consegue entender o porquê que a pessoa é tão amargurada, o porquê que a pessoa só é tão negativa, sabe? Se só vê as dificuldades, não vê nada de bom na vida, porque tem um passado difícil, uma história difícil, já carrega um peso, né? Então a gente não pode julgar, gente. A gente não sabe como é a história de vida da pessoa, os traumas que essa pessoa já passou, as decepções que essa pessoa já passou. Claro que não justifica sair dando fora e pisando nos outros, mas Deus vê o coração. Então quem somos nós para julgar, né? Nós também não somos fáceis, nós também não somos perfeitos e tem dia também que ninguém aguenta a gente. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de sair falando dos outros. Então, no capítulo 13, orando para perdoar a si mesmo, a Deus e os outros. Então, aqui eu já falei sobre perdoar nós mesmos, né? Perdoar os outros. E aqui também fala sobre perdoar a Deus. Perdoar a Deus em que sentido? Quando uma pessoa perde um ente querido. Então, às vezes você perdeu um esposo, ou às vezes você perdeu um filho. E aí você culpa Deus por isso. Ou então você perdeu um emprego. E aí você culpa Deus. Ah, Deus me tirou meu marido, Deus tirou de mim meu filho, Deus tirou de mim o emprego. Então, aí fica aquela amargura e aquela sensação de que foi Deus, que Deus foi mal, que Deus fez algo de ruim, que Deus foi injusto, sabe? E isso interfere completamente no relacionamento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Não tem como a pessoa vai ter, né, uma comunhão com Deus se ela está culpando a Deus por um problema na vida dela. Então, a gente não sabe, tem coisas no mundo espiritual que a gente nunca vai saber e nunca vai entender, porque está muito além do nosso entendimento, né? É do entendimento de Deus, né? Que o conhecimento de Deus é muito maior que o nosso. Então, nós não enxergamos, não entendemos muita coisa, mas o Senhor sabe o porquê que acontece, né? Certas coisas, certas situações. Por que certas pessoas boas vão embora e pessoas más não vão? Gente, tem coisas que a gente nunca vai entender. Acho que só quando o Senhor Jesus voltar que ele vai explicar pra gente, mas eu acho que a gente vai estar tão bem que a gente não vai nem querer saber mais de nada, a gente vai querer só glorificar e adorar ele, e vai nem querer saber de porquê disso, porquê aquilo, nas dúvidas que às vezes a gente tem, né, pelas nossas insignificâncias, limitações de ser humano mesmo. Então, aqui a autora diz que a gente tem que liberar perdão para Deus também. Não culpar a Deus por certas coisas, né? Que muitas das vezes são consequências nossas também, são consequências dos nossos pecados, né? E Deus nos corrige porque nos ama. Então, Ele vai deixar a gente passar pelas consequências dos nossos atos. E se às vezes a gente passa por alguma situação que não foi a gente que fez, mas a gente está vivendo com alguém ao nosso redor que está fazendo algo de errado, que está passando por uma consequência de algum erro, e a gente está junto. Então, a gente sofre junto com essa pessoa, querendo ou não. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe da gente, né, não tem uma conduta certa, tá pecando, todas as consequências vão vir em cima da gente, não como julgo. Tem coisas na Bíblia também que diz sobre isso, né? Os filhos vão levar pecados dos pais. Não tô querendo dizer isso, tá? Eu tô dizendo de vivência. Por exemplo, eu moro numa casa junto com meu pai e minha mãe, sendo que meu pai... Vou colocar exemplo, tá, gente? Isso não é real. Sendo que meu pai, ele bebe, e aí chega em casa, bate na minha mãe, bate em mim, e aí tira todo o dinheiro da família e gasta com bebida, com jogo. Ou seja, eu estou sofrendo por um erro do meu pai. Eu estou vivendo agora por um erro do meu pai. Então, isso que eu quero dizer. Por exemplo, a gente casa
com uma pessoa, mas aquela pessoa não tem a mesma conduta que a gente. Às vezes a gente procura andar certinho, segundo a vontade de Deus, mas o nosso marido não. Então, as coisas que o nosso marido tomar de atitude, as consequências vão vir sobre nós também, porque nós estamos juntos, na mesma casa, nós dividimos a mesma, convivência. Então, é isso que eu quero dizer. Às vezes, nós sofremos pelos pecados dos outros, não é culpa nossa, mas foram escolhas nossas, a gente ter casado com aquela pessoa. Ou não é escolha nossa ter nascido num berço no pai e da mãe, mas, a gente acaba sofrendo pelas consequências de erros dos nossos pais. Então, não é culpa nossa. E a gente não pode culpar Deus por isso, tá? A gente não tem que culpar Deus por nada. E tem que perdoar, liberar perdão e não ficar culpando a Deus pelas situações da vida. Depois, o 14, nós vimos aqui, orando para perceber a relação entre obediência e bênção. Aqui também eu acho muito interessante esse capítulo. Quer dizer que quando a gente é obediente, a gente é abençoado, Então, eu escolhi aqui 1 João, capítulo 2, o versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, aqui tá falando sobre aquele que, conhece, sabe o que é certo e errado, sabe o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, mas não obedece. Então, ele está sendo uma pessoa mentirosa, porque ele não está vivendo aquilo que ele tem conhecimento. Ele prefere escolher outro caminho a não ser a vontade de Deus. E quando a pessoa segue os mandamentos de Deus, segue a vontade de Deus, ela é abençoada, Então, aqui eu escolhi o capítulo 1, versículo 1 João, capítulo 2, versículo 4, tá? Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, às vezes a gente fica pedindo para Deus nos dar algo que nós queremos muito, mas nós não queremos dar a Deus o que Ele quer, que é a obediência, Falta-nos o que mais desejamos. Às vezes na nossa vida falta plenitude, paz, realização, alegria, porque não somos obedientes a Deus. Então, às vezes a gente não obedece a Deus e toma certas atitudes ou decisões que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria. As consequências, das más decisões vão tirar a nossa paz, vão tirar a nossa alegria. A gente não vai se sentir realizado. Então, quando a gente obedece a Deus, a gente sabe que está fazendo algo certo, tudo daquilo que vier em consequência da nossa obediência será bênção, será bom para nós, Então, quando obedecemos, a vida tem simplicidade, clareza e bênçãos ilimitadas da parte de Deus. Precisamos das leis de Deus para nos direcionar o que é certo e errado, o que devemos ou não fazer, Nós precisamos observar o nosso coração, se nós estamos dispostos a obedecer a Deus ou não, de acordo com as promessas que estão disponíveis para nós na palavra, Que estão disponíveis para todos nós, para todos os filhos de Deus. Então, a gente tem que fazer uma reflexão e pensar, nós estamos sendo obedientes? Como estão sendo as nossas atitudes? A gente tem feito mesmo aquilo que Deus quer? Ou a gente só ora pedindo, Senhor, me ajuda a ser obediente, mas na hora do vamos ver, a gente não consegue, e a gente acaba errando, e acaba sendo teimosa, e muitas vezes fala que vai deixar na mão de Deus e acaba tomando as próprias decisões. Assim também não é ser obediente da mesma forma, Então Deus, ele não nos impõe obediência, ele nos dá a livre escolha, ele vai nos dar o livre-arbítrio de querer ser obediente ou não. Mas se a gente não está conseguindo ser obediente, a gente tem que orar e pedir para que ele nos ensine a ser obediente, como resultado, do amor que a gente tem por ele. Então, por mais que às vezes seja difícil a gente ser obediente, a gente tem que pensar em Deus e o quanto a gente o ama, para que através desse amor a gente consiga ter força para, seguir a vontade de Deus, e assim cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, porque quanto mais a gente desobedecer a Deus, mais os nossos propósitos vão ser tardados, vai tardar a chegar, vai tardar a ser realizado. Então, a gente tem que observar muito bem como têm sido as nossas atitudes e a nossa disposição em obediência a Deus, tá? E aqui, o de hoje de manhã que nós lemos, foi o capítulo 15,
orando para dizer sim a Deus todos os dias de sua vida. Eu escolhi Salmos, o 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. Dizer sim a Deus significa dizer sim maior. Então, primeiramente, dizer sim, a gente diz sim quando a gente aceita o Senhor, né? Aí a pessoa pergunta, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí você vai falar, sim, eu aceito. Esse é o primeiro e maior sim, tá? Depois, durante todos os nossos dias de vida, nós dizemos sim de novo para Deus, quando a gente aceita ser obediente. Então, a gente estava falando sobre a importância de ser obediente, porque vai nos trazer, né, boas escolhas, direcionamento, realização, paz e bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E também aqui fala sobre dizer sim, quando a gente dizer sim para ser obediente e não para nós mesmos, tá? Para as nossas vontades muitas das vezes. Então, dizer sim é um sim maior quando a gente aceita o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida e vários sims pequenos durante todos os dias da nossa vida, onde Deus quer nos orientar para fazer alguma coisa. Então, Ele sempre vai nos dar um direcionamento. Seja falando conosco nos nossos corações, seja através da palavra, seja através de um aconselhamento de alguém mais sábio que nós. Então, Deus sempre vai nos orientar de alguma maneira. E aí cabe a nós dizer sim ou não. Quanto mais a gente diz sim a Deus, mais obedientes nós somos e mais bênçãos e realizações nós alcançamos, né? Dar o passo inicial é dizer o sim maior de torná-lo Senhor da nossa vida. E depois, todos os dias, a gente vai dando passos menores dizendo sim. Então, o sim maior, ele é para todos nós, igual, de maneira igual. Todo mundo que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem a salvação, certo? Tem a vida eterna. E aí, depois, os sims menores que a gente vai dando, todos os dias quando a gente faz as nossas escolhas e decide, né, dizer sim para Deus para fazer a vontade dele, aí é um sim individual, porque cada um Deus escolhe para uma coisa. Deus escolhe uma pessoa para fazer determinado ministério, para fazer determinado outro ministério, para servir de uma maneira, servir de outra, de acordo com os dons, habilidades de cada um. Então, aí já é individual. Os outros sims pequenininhos vai ser de acordo com a história de vida de cada um e o propósito que Deus tem para cada um, tá? Então, às vezes, Deus pode nos pedir para fazer algo bem difícil, tipo dizer não para um trabalho, né, que no caso da autora, ela teve que renunciar vários trabalhos porque não condizia com aquilo que o Senhor falava que era certo, né? E ela estava aprendendo, ela estava, né, amadurecendo na fé, então ela estava vendo que aquilo não era correto, então ela teve, e era um sonho que ela tinha de ser conhecida e famosa, e ela disse não. Então, muitas das vezes você tem que negar, às vezes, um sonho seu, porque aquele sonho não condiz mais com o que Deus diz que é certo. Às vezes é um sonho do passado, às vezes é um sonho de antes de você amadurecer espiritualmente. E aí o Senhor foi abrindo os teus olhos e foi mostrando que aquilo não era bom. E aí quando você diz não para às vezes um sonho seu, mas sim para Deus, Ele vai te dar um sonho maior, Ele vai colocar um desejo maior no seu coração e vai te abençoar de uma forma muito grandiosa, muito maior do que aquilo que você havia sonhado, porque você foi obediente e seguiu, né, o que Ele havia ordenado. Então, confiar em Deus, né, a gente precisa confiar em Deus, mesmo que muitas vezes a gente não consiga entender, né? Então, isso quer dizer, às vezes, deixar um emprego específico, mudar de uma cidade para outra, às vezes a gente fica com medo, nossa, mas será que vai dar certo? Será que eu vou ter que deixar tudo aqui para ir para outro lugar? Mas se Deus está abrindo uma nova porta, uma nova oportunidade, né, num outro lugar, é melhor enfrentar o medo, né? Não deixar o medo paralisar, o medo de coisas novas que vão vir, que você vai ter que enfrentar. E que Deus vai te capacitar e vai estar com você. E você vai muitas vezes ser mais abençoada do que se você continuasse no mesmo lugar que você está. Então, é o que a autora diz aqui. Às vezes você dizer não para um trabalho, ou mudar de uma cidade, né? Mudar, às vezes deixar certas amizades, mudar de amizades, né? Amizades que não caminham no mesmo percurso que você, não te entende mais, não tem os mesmos propósitos. Então, que às vezes vai te afastar de Deus, não tá te acrescentando em nada, pelo contrário, tá
te dando conselhos ruins. Então, às vezes, você precisa mudar suas amizades também e analisar isso. Então, isso é o dizer sim para Deus nas nossas escolhas, nas nossas vidas mesmo do dia a dia, né? Para Deus nos transformar de uma pessoa, né, imatura para uma pessoa madura, né, maturidade espiritual, a gente precisa estar disposto a deixar ele fazer isso. E para a gente estar disposto, a gente tem que estar disposto a dizer sim, né, para o Senhor. E para a gente conseguir ser obediente, não existe outra maneira a não ser através da oração, da confissão, do louvor e perdão contínuo, tá? Então a gente tem que seguir essas armas, né? Para a gente conseguir viver em comunhão e viver em unidade com o Senhor, em tudo, tá? Então, esses foram os 5 capítulos que nós lemos essa semana, né? E que eu pude falar um pouquinho com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado também.